Glória a Deus. Deus é fiel. Não importam as circunstâncias. Não importam aquilo que nos envolve, os momentos difíceis, as crises, as lutas, as angústias, as aflições, os desertos, os vales, as prisões, as cadeias, as injúrias, as acusações. Deus é fiel. Precisamos ter esta clareza. A fidelidade de Deus não depende do que está acontecendo conosco. A fidelidade de Deus não depende do que está acontecendo com a nossa família. A fidelidade de Deus não depende do que está sendo executado e acontecendo à nossa volta. A fidelidade do Senhor, ela se dá pela sua palavra. É necessário que eu e você entendamos nesta quinta-feira, 25 de julho de 2023, Deus tem um compromisso com a sua palavra. E a fidelidade de Deus está vinculada. A fidelidade de Deus está conectada. A fidelidade de Deus está atrelada à sua palavra. Não depende das circunstâncias, não depende das crises, não depende das provas, dos vales, dos desertos, das situações à minha volta. É por isso que nesta noite eu convido você a abrir o seu coração para receber a palavra. Porque a fidelidade de Deus alcança você, alcança a igreja, alcança cada um de nós por meio da palavra. E quando eu examino as Escrituras, como está escrito que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram assim. É ali que eu encontro a fidelidade de Deus. Cada vez mais, quando eu me deparo com situações, com adversidades, com circunstâncias as mais variadas, eu reconheço que a fidelidade de Deus depende exclusivamente da sua palavra. Os céus e a terra podem passar, mas a sua palavra não volta vazia. É por isso que o crente tem que se apropriar da palavra. E eu quero convidar você a compartilhar esta live, onde teremos a oportunidade, através de um servo do Senhor, de receber a palavra ministrada aos nossos corações, onde nós encontramos a fidelidade de Deus. Mas deixa antes eu contar algo rapidamente para você. O pastor Sérgio Sabella já está conosco, é ele que vai ministrar nesta noite. Mas em pouquíssimas palavras, enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai convidando mais alguém para estar conosco, eu quero contar para você uma experiência que tenho vivido nesta semana, ontem, hoje. Uma senhora já em fase terminal, hospitalizada, já inconsciente, cuja filha está ali ao seu lado, diuturnamente, dando suporte, acompanhando a mãe que está partindo. Num momento tão difícil, tão delicado, tão dolorido, quanto a perda de alguém tão amado quanto uma mãe, uma senhora de 94 anos. E o que dizer para alguém num momento como esse? Estive com ela ontem, oramos, e hoje novamente. Interessante, ontem nós fomos fazer uma visita e orar.
Hoje, quando cheguei lá, não fui eu que mencionei a oração, foi ela que pediu, você pode orar? Porque quando você saiu daqui, ontem, a paz estava neste lugar. Queridos, o que dizer num momento como esse? Eu me faço valer da palavra. Eu mencionava a palavra de Deus. Eu citava, sem querer trazer uma pregação. Não, eu citava trechos da palavra de Deus. Dizia, por exemplo, palavra do Senhor Jesus, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, encontrareis descanso para as vossas almas. Dizia também, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e orava dizendo, Pai, traga à memória aquilo que traga esperança para essa jovem que está vendo sua mãe nos últimos suspiros de vida. Já é irreversível o quadro, está apenas aguardando a sua partida. É aí que eu digo que Deus é fiel, mas a fidelidade de Deus repousa sobre a sua palavra. E é nessa noite que eu convido você a abrir o coração para desfrutar da fidelidade de Deus por meio da sua palavra. Pois a palavra, Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sem mais demora, já entramos um pouquinho mais tarde, porque hoje o dia foi bastante Deus. E sem mais demora, vou convidar o pastor Sérgio para estar conosco e compartilhar a palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração e ainda é possível, dá tempo de você convidar mais alguém para estar conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Alexandre, tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora. Melhor agora. Tava difícil, mas nós conseguimos, né? Em nome de Jesus, né? Amém. Fique à vontade, meu irmão. Pode se apresentar. A live é sua. É nossa, é nossa. Mas é o que eu sempre digo nas minhas lives, né? Quando eu faço, entre aspas, minhas, né? Manda quem está em cima, obedece quem está embaixo. É engraçado isso, mas é verdade, né? Às vezes a pessoa entra na nossa live e ele acha que ele manda. E até brinquei com... Na época foi o irmão Jair, esposo da irmã Maria, né? Ele entrou na minha live e ministrou. Aí ele falou, pastor, olha aí, pastor. Eu falei, dá uma olhadinha para a tela. Você está olhando na tela? Ele falou, tô. Eu falei, então, quem que está em cima? Eu falei, não sou eu. Ele falou, então manda quem está em cima. Quem vai olhar é o senhor. Eu falei para ele. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu sou o Sérgio Sabella. Sou pastor aqui, eu moro em São Caetano do Sul e congrego em Santo André, na Assembleia de Deus, Tempo de Deus. Eu estava ouvindo o senhor falando aí sobre os crentes bereanos, e tá difícil achar crente bereano, né? Tá difícil a gente achar. E tem alguns irmãos que acham ruim disso, eles me criticam, porque durante a mensagem que é pregada eu fico com a Bíblia aberta, eu não fecho a minha Bíblia, né? A pessoa está pregando e eu estou conferindo. Conferindo no sentido de relembrar, eu gosto de relembrar, porque às vezes a pessoa cita, e às vezes nós sabemos, não, ele citou errado. Mas não é uma crítica, porque nós já estamos ouvindo, eu sei que ele citou errado, mas eu entendi o que ele falou, eu recebo a mensagem. Mas eu vou lá, eu abro a Bíblia, confiro o que ele falou, não, o que ele falou está em tal lugar. Mas é para mim, para eu estar relembrando onde está, para não citar errado também, né? Que não muda nada. Mas o problema é que em algumas pessoas isso muda, né, pastor? Tem gente que fala, não, o irmão falou, o Senhor é meu pastor, no Salmo 46, para aquela pessoa já bloqueia a mensagem, ele já não... Deus não está mais nesse negócio, né? Então as pessoas confundem. Mas eu gosto de acompanhar, de relembrar,
esse é o meu jeito, né? Não vai mudar. E algumas pessoas criticam, porque nós estamos vivendo dias em que os pregadores chegam na igreja e lê o versículo e falam, irmão, agora que eu li, você pode fechar a Bíblia que eu vou pregar. E aí não concordo muito com isso não, né? Então, mas isso aí é outra história. Pastor, aproveitando bem o tempo, não quero me alongar muito, né? Mas eu quero, juntamente com o senhor, compartilhar e com os irmãos, né? A carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Tá aí a irmã Maria, Deus abençoe. Carta de Paulo a Filemão, que é um texto que é muito pouco pregado, né? A gente dificilmente vê alguém pregando sobre esta carta de Paulo a Filemão, a menor carta de Paulo escrita, tem por volta aí de 335 palavras, mas tem alguns pontos interessantes para nós meditarmos. E esta é uma história que eu gosto demais, e a gente vai meditar um pouquinho sobre ela. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Carta de Paulo, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Filemão está ali antes de Hebreus. É bem pequenininho, se você descuidar, você não acha, né? Você vai pegar as cartas pastorais, Timóteo, Tito. Passando Tito, entre Tito e Hebreus está a carta de Paulo a Filemão. Eu vou ler até o versículo 21, para os irmãos que não recordam desse texto, recordar, aqueles que nunca viram, se familiarizar, e a gente vai conversando um pouquinho sobre ele, tirando algumas lições para as nossas vidas. E o senhor, pastor, a hora que quiser interromper, fique à vontade, viu? Amém. Vamos lá. A partir do primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, no qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Alguma tradução vai dizer, alegra o meu coração no Senhor. E versículo 21, último, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais
do que digo. Só até aqui, depois é o finalzinho, mas esse texto nós vamos meditar um pouquinho e tirar algumas lições. Eu gosto demais desse texto, pastor Alexander, porque a Bíblia ela tem alguns textos que nos chamam a atenção, né? A gente gosta, tem gente que gosta mais do Antigo Testamento, tem gente que gosta mais de Salmos, tem gente que gosta de Provérbios, tem gente que gosta do Apocalipse, tem gente que gosta de Daniel, e a gente vai se familiarizando com alguns textos e se identificando. Mas esse texto de Filemão, para mim, a história dele, entre aspas, a história deles como um todo, porque nós não temos o final, e talvez seja esse um detalhe muito importante desse texto, não saber o final, a curiosidade também nos chama a atenção, mas a história dessa carta como um todo nos chama a atenção. E o final vai servir também para nós como uma lição para as nossas vidas. Mas é uma carta particular que dá para nós tirarmos muitas lições, e nós temos aqui dentro dessa carta os três principais personagens, que é Filemão, o Onésimo, né? O Onésimo que Paulo aqui nós lemos aqui, Onésimo que quer dizer útil, mas era na verdade uma pessoa inútil. E Paulo trabalhou na vida dele para que ele realmente fizesse jus ao seu nome. E nós temos o apóstolo Paulo, que faz um papel muito importante dentro desse texto, dessa história, né? Você veja que Paulo ele é um amigo de Filemão. Filemão se torna um amigo, um filho na fé de Paulo. Depois, o Onésimo vai se tornar também um filho na fé de Paulo, né? Paulo prisioneiro. E essa história, para quem nunca leu, deixa eu só resumir para você que nunca leu essa história. Essa história ela acontece da seguinte forma: nessa época era-se permitido ter escravos. E tinha um irmão que é Filemão. Filemão é um crente que provavelmente Paulo ganhou para Jesus. E esse Filemão ele vai ceder a sua casa para servir de igreja. Por isso que Paulo vai dizer, a igreja que está em tua casa, no versículo 2. E esse Filemão, ele tinha um escravo, ele tinha outros escravos, mas o detalhe da carta é esse escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo, ele rouba Filemão e foge para Roma. Eles estão em Colossos, né? Filemão está ali em Colossos, Onésimo rouba o Filemão e foge para Roma. E provavelmente, esse Filemão gostava de roubar. E provavelmente em Roma ele vai roubar outra vez e ele vai parar na prisão aonde Paulo estava. Olha que coisa interessante, né? Deus tinha um plano na vida de Filemão, na vida de Onésimo, e Onésimo não escapou, não. Existem algumas coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Quando eu falo nossas vidas, não estamos falando somente eu, particular, mas a minha vida faz parte, a minha esposa, filho, parente. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida e vai parecer coincidência. Ah, que coincidência, o rapaz morava lá, roubou o Filemão, fugiu lá para Roma. Nossa, como que foi parar? É Deus. O nosso Deus faz coisas que aos nossos olhos vão parecer coincidência, mas não são coincidência. É o trabalhar de Deus, que aparentemente Filemão estava perdendo. Mas Filemão não estava perdendo. Tem coisa na nossa vida que vai parecer que nós estamos perdendo. Mas não é. É porque nós olhamos com os olhos humanos. Nós esquecemos que somos cidadãos do céu, que somos do reino. E quem tem que ganhar é o reino. Ainda que eu perca, o importante é que o reino ganhe. Então você olha para essa história, isso também já é uma lição para nós, né, pastor? Porque Filemão poderia achar que estava perdendo, mas era o reino. Foi preciso ele perder por um tempo para o
reino ganhar para sempre. Para o reino ganhar para sempre. E esse homem sai e vai parar em Roma, e ele está lá na prisão com Paulo, e Paulo evangeliza ele. Ele se converte, se torna amigo de Paulo, e Paulo fala, olha, Paulo é interessante que Paulo podia. Você lê a carta, né, você? Paulo falou, eu queria você. Paulo queria Onésimo com ele. Paulo queria Onésimo ali. Se transformou em um grande homem de Deus, um companheiro de Paulo, mas Paulo falou assim, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar lá para Filemão, e você vai ter que se retratar. Mas Paulo escreve uma carta, e Paulo vai ser pesado. Paulo é tão doce, tão amoroso, mas ele se torna tão pesado para Filemão, porque imagina você ter Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando aí agora. Falo em nome do pastor Alexander, né? Deus abençoe a sua vida, vocês que estão chegando agora, em nome de Jesus. Então imagina você ter alguém te servindo, e essa pessoa está trabalhando na sua casa, e de repente essa pessoa rouba a tua casa, roubou os seus bens e vai embora, né? Você vai ficar bravo com essa pessoa, com certeza. Só estava aqui, era minha, me roubou, me defraudou, fez mal para mim, foi embora. Imagina como é que estava Filemão nessa situação. Agora Paulo diz assim, você vai pegar agora, você vai voltar para lá. E Paulo vai escrever a carta, você recebe ele como se você estivesse me recebendo. Você não está recebendo ele, você está recebendo eu. Ele é meu filho, eu gerei ele, ele não era crente, mas eu trabalhei, agora ele está igualzinho você, nós somos agora da mesma fé, nós somos do mesmo Deus. Você não vai receber ele como qualquer, você vai receber como um irmão, não é como um, não, você vai receber, e se ele te fez alguma coisa, quando eu for aí, você pode pôr na minha conta, porque o que ele te fez é como se eu tivesse feito, eu vou te pagar. Então, Paulo é pesado para ele, Paulo encostando na parede. Mas o interessante dessa carta, né, pastor? Para quem conhece essa carta, é que nós não temos o final dela aqui. Nós não temos o final. Nós imaginamos que Onésimo sai com a carta, se saiu com mais alguém, mas agora imagina quando Filemão avista de longe, ou alguém diz para ele, tá vindo aí, eu vi Onésimo chegando, eu vi Onésimo aqui na redondeza, quem sabe ele sai e vê Onésimo chegando com a carta debaixo do braço. Então nós não temos olha, irmão, você não pode se desviar para você saber do final dessa história. No céu nós vamos saber dela. É no céu que nós vamos saber. Então, para quem não conhecia essa história, em resumo, é isso. O Filemão tinha alguns servos, alguns escravos. Um dos escravos, chamado Onésimo, rouba ele, foge, vai para Roma. Lá em Roma ele deve ter aprontado, foi preso e ele cai na prisão onde estava Paulo. E Paulo ministra sobre a vida dele, ele se converte e Paulo manda ele voltar e pede para Filemão recebê-lo. Nós não sabemos se Filemão recebeu, como recebeu, o que aconteceu. Mas isso aí, essa parte nós vamos deixar para o final. Essa nós vamos deixar para o final. E nós vamos desse texto, dessa carta que Paulo escreve, porque essa aqui é a carta que Onésimo deve ter entregado para Filemão. Isso é o que nós imaginamos, é uma das possibilidades. Então nós vamos ler esta carta e dentro dessa carta tirar algumas lições. Vamos aprender algumas coisas, tirar algumas lições para as nossas vidas, né? Então, nós lemos do versículo 1 ao versículo 21, volto a dizer, pastor, o senhor querendo me interromper, o senhor é quem manda, tá? Mas a primeira coisa, pastor, que eu quero observar com os irmãos, começa no versículo de número 4. Que a primeira parte, Paulo está fazendo a sua introdução, a quem ele estava dirigindo a carta, né? Então, o primeiro versículo fica claro que foi o próprio Paulo que escreveu, e ele vai dizer aqui, eu escrevi do meu punho, sou eu que estou escrevendo, viu, Filemão? Sou eu que estou escrevendo. E aí no versículo 4, Paulo começa dando graças a Deus. Ele diz, graças dou ao meu Deus,
lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo a tua fé, a tua caridade, o amor e fé que tens para com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e para com todos os santos. Primeira coisa que nós observamos nessa carta, irmãos, eu gostaria de observar com os irmãos, é que Paulo, quando ele lembrava de Filemão, ele se alegrava, pastor. Ele disse, olha, eu dou graças a Deus por você, meu irmão Filemão. Sempre que eu lembro de você, o meu coração se alegra. Eu digo, graças. A gente fica imaginando Paulo dizer, obrigado, Senhor, pela vida de Filemão. Obrigado pelo servo que ele se tornou. Primeira coisa, por quê? Porque Paulo trabalhou na vida de Filemão. E uma das piores coisas que tem para nós, em certo sentido, é você gastar tempo em evangelizar alguém, e você gasta tempo em visitar, o senhor estava falando de fazer visita, você gasta tempo e manda mensagem, você faz visita, você evangeliza, você discipula, você leva para a igreja, você tem um trabalho, você tem um tempo, você tem um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste espiritual, e depois, passado um tempo, você descobre que essa pessoa parou. Para nós, talvez você que está participando conosco, você que vai assistir essa live depois, talvez você já gastou tempo com alguém e lá na frente você ficou sabendo que essa pessoa desistiu. E Paulo, quando ele falava de Filemão, pastor, ele falou, não, eu me alegro, porque o meu trabalho em Filemão não foi em vão, o meu esforço com Filemão não foi em vão. Eu tenho ouvido que a fé dele, o amor dele para com Deus e para com os irmãos tem aumentado. Alegria daquele que não trabalhou, porque o sentimento, não é verdade isso. Ninguém trabalha em vão para Deus. Mas quando nós, como seres humanos, você olha para uma pessoa, parece que você, puxa vida, meu trabalho foi em vão, gastei tempo, a pessoa parecia que ia se converter e não foi. Então, Paulo se alegrava quando lembrava de Filemão. Então, se você que está nos assistindo, você que vai assistir depois, passou por uma situação dessa, trabalhou na vida de alguém, se esforçou, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou palavra, gastou oração, e foi lá, e teve que deixou de sair com a sua família, porque tinha que fazer uma visita, e lá na frente você descobriu que essa pessoa, puxa vida, parece, olha, eu trabalhei em vão. Primeiro, você não trabalhou em vão, você fez o que era possível fazer, você fez o que Deus colocou no seu coração, e ninguém trabalha para Deus em vão. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer assim, eu preguei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, se não teve crescimento, porque não depende de nós, pastor. Nós oramos, nós evangelizamos, nós ministramos, e o nosso trabalho, feito com amor, feito na direção de Deus, ele tem uma recompensa, não passa em vão. Então, se você lembra de alguém que você evangelizou, missionária Flávia Gisele, Deus abençoe, você evangelizou, essa pessoa não está mais na igreja, meu Deus, se tivesse evangelizado, não! Você fez o que era para ser feito. Haverá uma recompensa por esse trabalho, mas agora não depende mais de nós. Continua fazendo a sua vontade, a vontade de Deus, continua se esforçando, mesmo que lá na frente a pessoa não dê muito certo. Não deu muito certo. Mas por outro lado, pastor, quando eu olho para esse versículo, graças dou, meu Deus, lembrando-me de ti. Porque todos nós, irmãos, somos lembrados. Porque Paulo está falando de Filemão. Agora, imagina se Paulo te conhecesse. Você é crente. Você que é crente, você que é evangélico, você que prega, você que canta, você que faz visita, você que faz parte de uma igreja evangélica. Imagina se esta carta fosse escrita para você e Paulo dissesse, olha, eu lembro de você. Como será que Paulo iria dizer? Será que Paulo iria dizer do irmão Sérgio?
Ah, Sérgio, quando eu lembro de você, rapaz. Ah, você podia ser um pouquinho melhor, você podia ser um pouquinho mais esforçado, você podia ser um pouquinho mais constante, você podia acreditar um pouquinho mais, você podia dar um pouquinho mais de lugar a Deus, você podia ter mais fruto do Espírito, você podia ser mais espiritual, você podia ser mais amoroso. Porque eu preciso me colocar nesse lugar. Será que quando eu sou lembrado, as pessoas se admiram no sentido positivo? Porque Paulo está falando, olha, Filemão, quando eu lembro de você, meu filho, eu dou graças a Deus, que eu estou sabendo do seu amor, eu estou sabendo da sua fé, estou sabendo que o negócio com você está dando certo. Nós vamos fazer coisas que quando alguém se lembrar de nós, vão se alegrar. Que as pessoas vão se lembrar de você, se alegre. Não, isso aí não. Isso aí é... Não, eu conheço. Isso aí foi uma bênção. Não, o tempo que eu estive junto. Porque nós, pastor, é interessante que tem pessoas que, se eu falar para você, você que está nos ouvindo, você que está participando conosco, pense numa pessoa de Deus. Pense numa pessoa de Deus. Você vai lembrar de alguém. Não pense em alguém que você gostaria de ser. Você vai lembrar. Aí, mas se eu te falar também, pensa no atrapalhado lá da igreja. Pensa. Você vai lembrar. Você vai lembrar também. Você vai lembrar. Meu Deus do céu. Já pensei uns 3. Uma bênção eu achei um, mas um ruim eu achei um monte. Né? Então nós também vamos ser lembrados por quem somos. Essa é a primeira coisa que nós olhamos nesse texto. Outra coisa que eu quero observar dentro desse texto, pastor, versículo 6, o Paulo diz assim, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Eu quero pensar nessa palavra eficaz. Porque quando existem duas palavras próximas, que é eficiente e eficaz. Paulo está dizendo que a fé de Filemão era uma fé eficaz. E existem duas situações próximas, que é eficaz e eficiente. Mambia, Deus abençoe. Eficaz e eficiente. Se eu falo eficiente, eu tenho que pensar também no deficiente. Porque existe deficiente, eficiente e eficaz. Que você vai andar na Bíblia, você vai ver uma pessoa deficiente. O escritor mesmo aos Hebreus, quando ele escreve a carta aos Hebreus, ele vai... O senhor conhece a irmã Flávia Gomes? O senhor conhece a irmã Flávia Gomes? Não. Convide ela um dia para ministrar, convide ela um dia, é bênção, viu? Eu gosto muito de... É missionária, ela é lá dos Estados Unidos, mas é brasileira, que é dos Estados Unidos, e ela é bênção, pode convidar ela. Irmã Érica, hoje ela foge também, mas é bênção. Então, quando você lê os Hebreus, no capítulo 5, capítulo 6, ele está conversando com os irmãos, escrevendo, ele diz, olha, eu queria falar um negócio para vocês mais sério, eu queria falar um negócio para vocês mais espiritual, mas se eu falar muito, vocês vão morrer, porque vocês são crianças, vocês são bebê. Vocês já têm tempo de adulto, mas vocês são criança. Ou seja, são deficientes. Se olhar, você pegar um adulto que ele tem mente de bebê, fala como bebê, age como um bebê, reage como... Ele é deficiente. E o escritor olhando aos Hebreus, ele vai dizer, eu queria dar comida mais sólida, mas eu tenho que dar leitinho, porque vocês são bebê. E Paulo vai dizer, quando Paulo diz a esse respeito, Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas agora eu cresci. Então, quando a gente fala em eficaz, eu tenho que pensar que existe o eficiente, mas também tem o deficiente. Agora me sobra, pastor, o eficiente e o eficaz.
São duas coisas próximas, mas o resultado é longo, é longe um do outro. Porque qual a diferença do eficiente? Tem muita gente que é eficiente na igreja. Ele não é deficiente. Ele é até eficiente. Mas o eficiente para o reino de Deus não serve. Para o reino de Deus tem que ser eficaz. Não basta ser bom. Tem muita gente boa na igreja, mas é só eficiente. E o reino de Deus precisa de pessoas eficazes e não eficientes. Tem gente correndo. Marta era eficiente, mas não era eficaz. Ela foi repreendida porque ela corria, ela fazia, ela corria, ela ia para lá. Tem gente que é assim na igreja, corre, vai para cá e busca um, pega outro. Aonde chegou? Lugar nenhum. Tá correndo para onde? Não, tô fazendo. Mas fazendo o quê? Qual é a diferença do eficaz para o eficiente? O eficiente é bom, mas ele não tem alvo, ele não tem meta. O eficaz, ele vai alcançar objetivos, ele tem planos, ele tem alvo, ele tem meta. Por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem alvo, ela vai alcançar alvo, ela vai alcançar meta, ela vai alcançar objetivo, ela vai até divisão, ela vai discernir pensamento, ela vai discernir intenção, ela vai mudar coração, ela vai curar, ela vai transformar. Aliás, o tema da sua live é esse, a cura pela palavra, porque a palavra é eficaz, não eficiente. E Paulo está escrevendo a Filemão, e ele está dizendo, olha, meu desejo é que a sua fé continue assim, uma fé eficaz. Tem que ter um alvo, tem que ter uma meta, tem que chegar em algum lugar. E Hebreus uma das coisas que Hebreus vai dizer no capítulo 12 é isso. Que nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos o pecado e o embaraço que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para correr para onde? Para o alvo. E Paulo vai dizer isso também, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Se você não tem alvo, se você não tem meta, se você não tem objetivo, você é só eficiente. Não vai funcionar no reino de Deus. Deus é um Deus eficaz e não eficiente. E para se relacionar com Deus, eu preciso ser como Deus é. Se Deus é eficaz, e a sua palavra é eficaz, eu preciso trabalhar a eficácia. Você vai procurar na Bíblia, vai ter bastante palavras, bastante vezes a palavra eficácia. A eficácia. Então, esse é um outro ponto que nós observamos dentro desse texto. Quer falar alguma coisa, pastor? O senhor que sabe. O teu áudio tá ficando mais baixo. Eu não sei se é o fone que tá ficando sem bateria. O teu áudio tá caindo o volume. Eu vou tirar ele e vou pôr outro, então. Bom, eu vou tirar ele. Deixa eu tirar ele. Mas é interessante, enquanto você tira o fone, a minha tradução, que é Revista e Atualizada, ao meio da Revista e Atualizada, no versículo 6, ele fala, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Isso só para reforçar o quanto é importante você ler a Bíblia com mais de uma tradução diferente. Porque aqui ele fala para que se torne eficiente. Você está abordando com bastante riqueza de detalhes a diferença entre eficaz e eficiente. Porque o eficiente nem sempre vai ser eficaz. E o eficiente tem movimento, mas não produz avivamento. Porque o avivamento é resultado da eficácia da manifestação da graça do Senhor sobre o crente, sobre o servo de Deus. Amém. Melhorou aqui o som? Melhorou o som? Não, tá com eco. Do que estava no início da live. Eu acho que o senhor precisa colocar, coloca no... Bloqueia o seu microfone. Isso, vamos ver se melhora assim. A gente aguarda os irmãos dar um retorno. Vou falando aqui e os irmãos dão um retorno aí. Vamos lá. Versículo de número 10. Outro ponto que eu quero abordar dentro desse texto
É o versículo de número 10. Paulo vai dizer assim na sua carta a Onésimo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Esse aqui é um ponto muito importante que eu vejo dentro dessa carta, pastor. Por quê? Paulo, ele está... Aqui é o ponto central, né? O central dessa carta é o pedido, que tudo que tem em volta, no início, depois, gira em torno disso aqui, o pedido para que Filemão receba Onésimo. E Paulo está dizendo aqui nesse versículo, ele vai dizer para Onésimo, ou para Filemão: Filemão, eu estou te pedindo pelo meu filho, assim como você é meu filho, assim como eu gerei na fé, ele também eu gerei, é meu filho. Ou seja, vocês são irmãos, eu sou o pai de vocês dois. Olha, interessante, né, pastor? E ele diz, só que Onésimo, eu gerei, então Onésimo não era crente, ele foi gerado. Eu gerei nas minhas prisões. Prisão não é uma coisa boa. Prisão fala de adversidade, principalmente em se tratando de Paulo. O que Paulo fez de errado para estar preso? O que Paulo fez de errado para estar recluso em uma cela ou que seja em uma casa? Então Paulo está passando por uma adversidade, por uma prisão, por um momento ruim na sua vida. E nesse momento ruim, na sua prisão, na sua adversidade, sendo contrário às suas vontades, passando por privações, ele ainda gera. Porque se a gente for estudar, ele está no final de carreira, pastor. Ele podia falar, não, já estou preso, já sei que não vou sair mais daqui eu vou para o céu, daqui eu vou me aposentar, vou descansar, deixa para os mais novos, deixa para os outros obreiros. Mas Paulo, na prisão, ele vai gerar filhos para o reino. E aí nos vem uma pergunta, pastor. O que é que nós geramos nas nossas adversidades? Porque você encontra com algumas pessoas que te abraçam, pessoas que brincam com você. Tem pessoas que você vai lá, a pessoa brinca, nossa, essa pessoa é tão legal, é tão divertida, tão alegre, e conversa, e ri. E um dia você vai brincando com essas pessoas e chega um dia que você vai brincar, essa pessoa te dá um coice. Mas nós sempre brincamos. Não, mas é que hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. Hoje eu estou passando um dia mal, sabe? Acordei, fui descer da cama, torci o pé, e a hora que eu fui andar, bati o dedinho na quina da cama, já acordei com o pé esquerdo hoje. E aí ele te agride com palavras, ele não te cumprimenta, ou ele fecha a cara, ou ele responde mal, ou ele é grosseiro. Qual é a desculpa? Eu não estou bem hoje. E porque você não está bem, você vai gerar o quê, né, quando você não está bem? A ideia é essa. Paulo não estava bem. Paulo não estava num lugar bem. Paulo não estava num dia bem. Paulo não estava em um momento bem. Ele estava numa prisão. Ele muito bem poderia falar, não, senhor, o senhor quer que eu te sirva ainda, o senhor quer que eu pregue, eu sou teu missionário, mas quando eu sair daqui eu volto. Não! Mesmo na prisão, mesmo no dia mau, eu vou gerar coisas boas. Eu sou do céu. Quem é do céu gera coisa do céu, independente da situação que esteja passando. Eu disse, ô Filemão, deixa eu te falar uma coisa, Filemão. Eu peço-te por Onésimo. Sabe onde eu gerei ele? Eu gerei na prisão. A prisão não mudou eu, não. O dia mal não mudou meu caráter. Eu continuei sendo de Deus no dia mal. Que a ideia desse versículo é isso. No dia mal, continue sendo bom.
Tem pessoas... eu vou ser igual a todo mundo. Não, não vou ser igual a todo mundo. Quem cuida do meu caráter, quem cuida da minha vida com Deus, sou eu. Não é o lixo dos outros que vai fazer o seu lixo. É porque você está falando isso, porque o fulano me falou, deixa ele falar. Deixa ele falar. Eu sou de Deus, eu sou do céu. Ah, mas eu estou sendo perseguido, não aguentei mais. Aguenta. Você é de Deus. Você foi chamado para aguentar, para perseverar. Porque o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Como é que eu digo que eu tenho o reino de Deus, que eu sou do reino de Deus, que o reino de Deus está plantado na minha vida, eu não tenho paz, não tenho alegria, não tenho justiça? Mas não funciona isso. Eu tô na igreja, eu tenho paz, eu tenho justiça, eu tenho alegria. Eu estou na rua, eu tenho paz, eu tenho justiça, eu tenho alegria. Eu estou na prisão, eu tenho paz, eu tenho justiça, eu tenho alegria. Eu estou sendo perseguido, eu tenho paz, eu tenho justiça, eu tenho alegria. É por isso que quando Pedro e João subiu ao templo, aquele homem pediu mais uma, ele falou, olha, o que eu tenho, isso eu te dou. O que Paulo tinha? Jesus. Tem um reino, eu tenho um céu, tenho vida, tenho coisa do céu para te dar. Não interessa onde eu estou, não interessa o que eu estou passando, eu sou do céu. E quem é do céu, pensa no céu, fala do céu, medita no céu, proclama o céu. Só sai o céu dele. Vamos lá. O interessante disso, né, pastor? Cá para nós, e talvez alguém se identifica também, porque você veja que Paulo vai dizer, eu gerei ele nas minhas prisões. Você vai ler nessa carta, Paulo fala, eu sou prisioneiro, eu estou preso aqui, eu gerei ele na... Fica claro que Paulo estava preso. Paulo estava preso, veio um cara que roubou Filemão, lá em Colossos, deve ter aprontado em Roma, vai preso, e Paulo liberta ele das prisões espirituais, liberta ele do caráter, ele sai da prisão e Paulo continua. Eu acredito que já aconteceu com a maioria de nós. Aliás, nós que pregamos e oramos pelas pessoas, é mais fácil de acontecer. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes lá na igreja nós temos culto de oração, de libertação, e as pessoas vêm para a gente orar, ministrar sobre elas, orar pelas pessoas. E alguma delas, a minha esposa estava do meu lado. Ô, pastor, o senhor pode orar por mim? O que está acontecendo, irmão? Está acontecendo isso. E o relato dessa pessoa era algo que, quantas vezes, era algo que eu já estou orando faz tempo, a mesma coisa. A mesma situação, estou orando faz tempo. E a pessoa fala, pastor, eu estou passando assim, o senhor pode orar por mim? E aí eu vou lá e oro. Passado 3 dias, uma semana, a pessoa volta. Pastor, queria te agradecer. Aquilo que o senhor orou, olha, Deus deu uma solução, tive uma resposta, que era o mesmo problema que eu estou passando. E estou orando há muito mais tempo. E aí, de vez em quando, minha esposa do lado, ela fala assim, como que pode isso? Como que pode? É o mesmo que pastora Gil, Deus abençoe, missionária Sádia, Deus abençoe. E aí ela falou assim, mas como é que pode isso? Eu falei, como é que pode isso o quê, mulher? Ela falou, uma coisa que nós estamos orando faz tempo, veio a pessoa agora, você orou, Deus já fez para ela, já curou, já abriu a porta, já resolveu e nós ficamos para trás? Eu disse que não, nós não ficamos para trás não, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu propósito. Porque Paulo, ele está passando exatamente por isso. Ele está falando com alguém, está evangelizando alguém, está libertando alguém vai embora e ele vai ficar, pastor. O ser crente, o servir a Deus, isso faz parte do reino de Deus. Às vezes você está passando por uma situação que já você está orando faz tempo, e alguém me lhe pedir oração, alguém me pedir algum conselho, uma ajuda, e você ministra sobre a vida da pessoa, e a pessoa em dias, poucos dias,
Nem semana recebe. E você continua lá ainda na... Ô, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu fiquei para trás. Não ficou para trás, não, irmão. Não ficou para trás. É porque nós, pastor, nós tratamos uma situação como se fosse a mesma para todos. A situação é parecida, é próxima, pode ser até é similar, quase igual. Mas Deus não trata a situação. Deus trata pessoas. Pessoas. A situação é a mesma, mas Deus está tratando você. Na hora certa, Deus abre a porta, na hora certa, Deus muda, na hora certa, Deus cura, na hora certa, Deus liberta, na hora certa, Deus transforma. Então fique tranquilo. Ah, eu só vou orar pela pessoa quando Deus me curar primeiro, só vou fazer isso quando Deus fizer primeiro para mim. Esse não é o caminho. O caminho é você fazer a vontade de Deus. E na hora certa, Deus vai fazer para você também, em nome de Jesus. Vamos andar mais um pouquinho, pastor. Não quero alongar muito. Versículo 11. O qual em outro tempo... Aliás, o senhor conhece a pastora Givanice? Ah, então tá em casa. A pastora Giva é bênção. Vamos lá, versículo 11. O qual... Vamos lá. Nós lemos o 10, peço-te pelo meu filho Onésimo, aí no versículo 11 ele diz, o qual em outro tempo, agora ele vai fazer um jogo de palavras. Ele vai fazer um jogo de palavras, porque Onésimo quer dizer útil. E Paulo vai dizer assim, o qual em outro tempo te foi inútil. Olha o jogo de palavras. O nome quer dizer útil, mas o caráter era inútil. No outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tornei a enviar. E aqui é um ponto importante para nós, pastor Alexander, porque nós vamos descobrir que todos nós temos um Onésimo, olha, eu estou sendo, todos nós temos pelo menos, no mínimo, um Onésimo na vida. Às vezes você tem um Onésimo dentro da sua casa. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo um. E às vezes você tem um Onésimo na sua casa. Inútil. Vai. Faz nada, não ajuda em nada. Olha. Ele falou, meu Deus do céu. Então, às vezes você tem um Onésimo em casa. Às vezes você tem Onésimos na igreja, que estão do seu lado. Você tem Onésimo no seu trabalho. Você tem parente Onésimo. Você tem vizinho Onésimo. Então, nós estamos rodeados de Onésimo. E nós, o que nós queremos fazer? Nos livrar dos Onésimos. Deus me livre. Deus me livre essa pessoa. Eu quero distância dessa pessoa. E aqui nós temos uma lição dentro desse texto. Porque Paulo está com um Onésimo. Mas Paulo vai pegar um inútil e vai trabalhar na vida dele para fazer dele um útil. Deus vai permitir, Deus vai colocar ao nosso lado Onésimos para nós cuidarmos dele. Porque Deus quer salvar Onésimo. Deus não foi por acaso, como nós dissemos no início, não foi por acaso que Onésimo vai sair de Colosso e vai parar em Roma e vai parar dentro da prisão de Paulo, porque Deus queria salvar Onésimo. E precisava de um Paulo. E às vezes Deus vai colocar você como um Paulo diante de um Onésimo, para você pegar esse Onésimo e fazer dele uma pessoa útil. A intenção nossa é desviar dos Onésimos. É fazer, não, nossa, Deus do céu, isso é carne de pescoço, isso aí não dá. Não, deixa isso aí com o outro. Não! Não! Às vezes, porque eu estou falando de Onésimo, nós estamos pensando em pessoas. Então você está lembrando de alguns Onésimos por aí. Mas será que também nós não somos Onésimos na vida de alguém? Não, eu sei. Porque tem gente que fala assim, né, pastor? Não, eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou ruim.
Eu sei que eu podia ser melhor. Você está sendo Onésimo. Você precisa parar. Você tem que deixar de ser Onésimo, de pesar na vida das pessoas. Porque nós, crentes, nós, cristãos, temos que fazer o papel de Paulo e não de Onésimo. Já passou a fase de Onésimo. Já passou a fase de dar trabalho para os outros. Não, nós somos pessoas do bem. Nós somos pessoas que Deus pode contar conosco. Nós somos pessoas que fomos chamados por Deus, transformados por Deus, em pessoas capazes de transformar Onésimos. Onésimo. Então, é possível que você tenha um Onésimo aí, pelo menos um, que você não vai escapar. Tem muito Onésimo por aí, você não vai escapar de Onésimo. Pessoas que não são úteis, pessoas difíceis de lidar, pessoas chatas de ficar perto. Você tem que ter uma paciência. Mas Paulo teve paciência. Então nós aprendemos com esse texto, com Paulo, ser paciente, entender que Onésimo não veio parar do meu lado à toa. Não, Onésimo, Deus me deu um Onésimo, talvez Deus te deu uma Onésima, e você tem que pôr ela no céu. Você tem que pôr a sua Onésima no céu, Onesiminhos no céu. Tem muita gente que repreende achando que foi o inimigo que colocou, né? Não. É por isso que eu gosto dessa carta, pastor, porque todos nós temos Onésimo no nosso caminho. Todos nós temos. E eles não estão por acaso, nós não devemos nos desfazer. Nós devemos, como Paulo, trabalhar na vida dos Onésimos. Porque esse é o papel nosso em Deus. Fazer Onésimos virar pessoas úteis, né? Vamos lá, vamos caminhar para o final. Outra coisa que eu quero observar nesse texto, e eu vejo aqui nesse texto, pastor, embora é uma carta de Paulo a Filemão, mas quando eu leio essa carta, eu ouço a voz de Deus falando, né? A voz de Deus falando. Por exemplo, no versículo de número 20, ele vai dizer: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Aí ele vai dizer, nessa tradução minha está: recreia as minhas entranhas no Senhor. Em outra tradução, alegra o meu coração no Senhor. Paulo falando para Filemão: recebe ele. A missionária Sá já está dizendo: ninguém nasce pronto, né? A caminhada cristã é uma verdadeira transformação diária, né? Com certeza. Aliás, nós nunca vamos ser perfeitos, né? O nosso corpo não permite isso. Então, quando Paulo ele escreve a Filemão, ele diz: alegra o meu coração, recebe ele. Porque Paulo está falando: recebe ele, alegra o meu. Se você receber ele, você está alegrando o meu coração. Porque agora está entrando uma questão, pastor, de perdão. De perdão. E Paulo está falando: recebe ele. Se você receber ele, você está alegrando o meu coração. E quando eu leio esse versículo, para mim está nítido Deus falando. É como se Deus estivesse falando para mim, falando para você que está nos ouvindo: alegra o meu coração. Você precisa alegrar o meu coração. Olha lá, reanima o meu coração. Perdoa. Recebe de volta. Tenta mais uma vez. Porque é difícil, pastor. Imagina a situação, Filemão. Filemão tem uma lembrança de Onésimo. Pô, aquele cara me roubou, aquele cara foi safado, aquele cara foi sem vergonha. Olha que eu tô sendo suave. Não sei o que Filemão pensou. E agora ele vai chegar com uma carta debaixo do braço. Como que eu vou saber que foi Paulo que escreveu? Será que ele... Sabe aquela pessoa que chega na igreja que você sabe que é uma pessoa ruim e você fica de olho e fala: meu Deus, será que se converteu mesmo? Será que é crente mesmo? Será que... E a gente fica sempre pensando, olhando, e a pessoa faz um gesto e fala: acho que não, o gesto que ele fez.
aí me vem essa palavra como se Deus falasse, não, não faz isso não, reanima o meu coração, recebe ele, abraça ele, carrega ele, toma ele de volta. Eu fiz uma obra na vida dele. Que às vezes a gente fica com dúvida, fica com medo, fica caçando defeito nos outros, como se nós fôssemos perfeitos. E Deus falando, não faz isso não, reanima o meu coração. Talvez você está nos assistindo, vai assistir depois, e essa palavra ela vem a você. Alguém que você está com o pé atrás, que você precisa perdoar, receber de volta. Porque às vezes, acho que uma das mensagens mais difíceis é a questão do perdão. Né? Ah, pastor, você está falando isso porque o senhor não sabe o que ele me fez. Isso é a resposta que muita gente fala. Mas o perdão não é porque a pessoa merece. Ninguém merece perdão. Mas o perdão é porque eu mereço ficar bem, eu não mereço ficar mal, um erro do outro. Eu não perdoo porque o outro merece. Eu perdoo porque eu mereço ficar bem. Ponto. E por último aqui, no versículo 21, ele diz assim, escrevi-te confiado. Na verdade, não era uma confiança, é encostar o Filemão na parede. Eu tenho certeza, Filemão, eu confio que você vai me entender a situação, eu confio na tua obediência. Você é o meu filho, você é o meu amigo, eu sei, eu confio. Confio na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Né? Porque Paulo está escrevendo a Filemão, um crente, um cristão, um salvo. E o cristão, o salvo, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa desenvolver, fazer além do que Deus pede ou manda. Porque Jesus vai dizer exatamente isso. Olha, se você fizer só o que eu mando, sabe quem faz só o que eu mando? O servo inútil. Então nós precisamos fazer um pouquinho mais. Nem que for uma vírgula a mais, 1 milímetro a mais, para sair dessa classe de servo inútil. E quando Paulo ele escreve a Filemão, ele diz, olha, eu sei que você é crente de verdade. Eu sei que crente de verdade, eu confio que você se converteu de verdade. Eu confio que o céu está na sua vida, você é do céu, você está no céu, o céu está em você, e quem está no céu faz um pouquinho além. Ele disse, olha, você fará mais do que eu estou te dizendo, tenho certeza disso. Quem é do céu, irmão, faz sempre mais. Ah, mas Deus não mandou, mas eu vou fazer porque eu sou do céu. Vou fazer um pouquinho a mais. Quando o céu mandar, eu já estou fazendo, já fiz mais. Faça mais. Faça mais. E eu encerro essa meditação, pastor, como eu disse a início. O senhor lembra, lá pelos anos 1900, eu fui até pesquisar hoje, no ano de 1999, 2000, a Globo tinha um programa que chamava assim, Você Decide. Lembra desse programa, Você Decide? Eles criavam a situação, tinha uma situação, e contavam um caso, fazia todo aquele cenário, aquela cena, aquela coisa, mas as histórias não tinham final. E aí eles davam 2 final. Ah, o fulano tem que morrer. Não, o fulano tem que ser bem sucedido. E o povo votava. Era o povo que decidia o final daquela... A irmã disse que também lembra, né? O povo decidia o final daquela história. E aí, nós não vamos definir, mas nós vamos fazer aqui essa situação. Né? A irmã disse, a gente dava o desfecho. Nós vamos dar... Eu vou encerrar a pregação aqui hoje, eu vou encerrar essa meditação com você dando desfecho. Porque nós não temos o desfecho. Porque Paulo está escrevendo uma carta de alguém que se converteu, que Paulo não soube o resultado, mas o Onésimo vai sair com a carta para levar Filemão. Nós não sabemos no que deu. Mas vamos dizer que você é o Filemão hoje.
Você é o Filemão. Você que está nos assistindo, você é o Filemão. Você vai decidir o final dessa história. Se fosse você o Filemão, como é que terminaria essa história? Talvez essa seja a história da sua vida, talvez você já passou, talvez você está passando, talvez você vai passar por uma história como essa. Alguém vai te fazer mal, alguém vai te roubar, alguém vai te falar mal, alguém vai defraudar, alguém fez alguma coisa ruim, e aí você recebeu uma carta inspirada por Deus dizendo, olha, recebe de volta. Esquece esse negócio aí. Põe tudo na minha conta. Olha, eu vou pagar para você tudo isso aí, o que a pessoa fez, o que ela falou. Eu vou pagar para você. Eu só quero que você receba e eu tenho certeza que você vai receber para alegrar o meu coração. E não vai só receber, você vai fazer mais. E aí está em você. Você decide. Você tem um Filemão aí que você precisa decidir o final dessa história? É. Você é o Filemão, decide. E, na verdade, é possível que você já teve uma história como essa e ainda não decidiu. E é por isso que Deus nos deu esta palavra, dizendo, você precisa decidir essa situação. Você precisa receber esse onésimo, você precisa perdoar essa situação, você precisa pagar isso aí. Às vezes a pessoa está pedindo oração, pastor. A pessoa está pedindo oração, está fazendo campanha. Você conversa com pessoas, a pessoa fala, olha, minha vida não anda. Minha vida não anda, meus negócios não andam. Eu tenho orado e parece que Deus não ouve, parece que a minha vida está amarrada, está presa. E às vezes é por causa de um onésimo. E o onésimo está vivendo a vida. Mas você está preso em uma coisa que você não esquece. Você está preso em uma decepção. Você está preso em uma desilusão. Você tá... Ah, mas o fulano falou para mim, mas outra vez o fulano fez isso. Não, decide viver a vida. Decide pelo melhor. E às vezes o melhor é perder. Ah, mas se eu perdoar, eu vou estar perdendo. Você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Ganhando o reino, ganhando o céu. Ganhando a bênção, ganhando a presença, ganhando o favor. Fechando a porta para o inimigo. E hoje é noite de você decidir o final da sua história. Essa história de Filemão, na verdade, é a sua, é a minha, é a nossa história. Nós vamos passar por várias vezes esta situação. E Deus está falando, quando você passar por essa situação, reanima o meu coração. Reanima o meu coração. Faça muito mais do que eu estou pedindo para o seu próprio bem. Amém, pastor? Deixa para o senhor finalizar aí. Amém. Eu, como você falou, concordo que pouco se prega sobre a carta de Paulo a Filemon. E a abordagem que você trouxe foi muito especial. Louvo a Deus por este momento. Vou deixar a live salva para que ela sirva de canal de bênçãos para muitas vidas. E eu vou só destacar algumas frases que eu anotei durante a ministração. Eu gosto de fazer isso porque depois, lendo essas frases, a memória vem fresquinha de toda a ministração. E é uma dica que eu costumo deixar para as pessoas que ouvem uma pregação. Crente eficaz, eficiente ou deficiente? Gerando no dia mal. Quem é do céu sempre tem paz, justiça e alegria. Deus trata pessoas na hora certa e ninguém fica para trás. O inútil se torna útil. Perdoar e receber de volta. Reanima o meu coração. Faça um pouco além. E eu fico pensando quantas vezes Deus espera de nós algo como Paulo esperava de Filemon. E eu tenho à minha memória o que Jesus disse para Simão Pedro: tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas. E a gente pode aqui conjecturar e fazer uma troca de palavras. Apacenta os meus onésimos. Porque esse é o que eu tenho para você. Porque se você está esperando cuidar de pessoas sãs, Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os onésimos. Onésimo estava doente. E Paulo foi cura na vida de Onésimo. Então, que eu e você, com esta palavra, vou pedir para o pastor Sérgio orar para a gente arrematar essa ministração, para que o Espírito Santo nos dê a capacidade de sermos o que Paulo esperava de Filemon. Na minha leitura, é o que Deus, é o que o Espírito Santo espera de mim. Que eu faça pelas pessoas o que Paulo esperava que Filemon fizesse por Onésimo, com um viés. Se Onésimo era escravo de Filemon, Filemon tinha poder sobre a vida de Onésimo, inclusive para não perdoá-lo e matá-lo. O que será que Filemon fez? Imagino eu que, por ser ele um discípulo de Paulo, se Paulo gerou segundo a sua espécie, Paulo, não o antigo Saulo que apedrejou lá, consentiu com o apedrejamento de Estevão, não. O Paulo que entendeu que aqui ele já diz, eu velho, prisioneiro de Cristo, gerado assim, eu creio que Filemon soube pôr na balança aquilo que Paulo esperava que ele fizesse. Mas quando nós somos julgados lá no dia que virá, do juízo final, e quando Deus puser na balança o que nós fizemos com os onésimos que ele colocou nas nossas mãos, o que vamos colher? Você decide. Ore por nós, pastor, para nós concluirmos esta live. Amém, amém. Vamos orar, irmãos. Você também aí faça a sua oração em nome de Jesus, né? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por esta palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito, pelo teu agir, Senhor. Com certeza, Pai, nós lidaremos com onésimos e que nós tenhamos esse sentimento de Paulo, que é o teu sentimento. Nos ajude a trabalhar com os onésimos da vida. Por outro lado, te pedimos, ó Pai, nos ajude a não sermos onésimos. Em nome de Jesus nós te pedimos, que o teu Espírito opere em nossas vidas e através da nossa vida, Pai. Que nesta noite o Senhor cure o espírito, cure a alma, os sentimentos, cure, Senhor, o físico daqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Segundo o teu poder que em nós opera, Pai. Nós queremos te agradecer, porque temos a certeza que o Senhor já trabalhou em nossas vidas nesta noite, pela tua palavra e pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Alexandre, eu quero agradecer o convite e poder estar aqui com o senhor, né? Fazia tempo que a gente não nos reunimos para dividir o mesmo espaço, né? E que cada um que está conosco nessa noite, você lembra dessa palavra. Quando você vê aquela pessoa chata, aquela pessoa cri-cri, aquela pessoa que você, se pudesse livrar dela, você lembrasse dessa palavra. É um onésimo que eu preciso ajudar. Né? Você é de Deus, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vamos só fazer um print para depois eu fazer um storyzinho. Eu gosto de já reservar esse momento, porque antes eu fazia sem avisar.
e era um tal de caras e bocas que dava até medo. É. É melhor fazer já a pose bonitinha, a gente já não é muito bonito, não ficar com Não, caras não. e bocas. A gente só não vai fazer o coraçãozinho que não pega muito bem. Não precisa. É só não ficar com aquela cara torta que às vezes quando você pega a pessoa de surpresa não dá certo, né? Tá bom. Vamos lá? Foi. Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Fiquem na paz. Quinta-feira tem mais. E precisando, meu irmão. Aliás, deixa eu fazer aqui uma ressalva e uma meia-culpa. Conversando com a minha esposa, vindo para cá antes da live, ela me deu, foi um puxão de orelha. Falou: como assim? Pastor Sérgio, tão aqui pertinho, você não criou vergonha na cara de ir lá fazer a visita para ele? Tomei, foi uma bronca. Porque a gente mora relativamente próximo, né? É. Tomei já foi logo uma bronca, tá vendo? Só porque ela disse assim: não, pastor Sérgio, eu gosto de ouvir a ministração dele, porque ele se pauta sempre na palavra, não tem aquelas profetadas, aquelas invenções. Eu falei: é, por isso que eu chamei ele para ministrar. Mas já tomei, então acho que a gente vai ter que agendar um café o quanto antes, para não continuar levando bronca da minha esposa. Eu vou ver agora, a dona Daiana estava trabalhando em 2 serviços, ela vai sair de um agora, vou ver como é que vai ficar os dias dela, porque sempre que ela tem folga, a gente desce, a gente passa o dia, a gente é acostumado a passar o dia. E eu aviso o senhor aí, se estiver em casa, a gente passa aí para dar um abraço. Fechou. Fiquem Tá bom? na paz. Deus abençoe. Pai, Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.